ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 8, versículos 1 e o versículo 9. O salmista Davi nos lembra que tudo é criação divina, que nossa salvação depende da graça divina, que é o Senhor quem mantém tudo funcionando com o poder que Ele exerce sobre todas as coisas. Hoje, domingo da Santíssima Trindade, a ênfase ao Deus triuno. A Bíblia claramente nos ensina que existe um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que quer ser salvo deve crer e pensar assim da Trindade. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Em nome do Pai, Criador do céu e da terra, em nome do Filho Jesus Cristo, Salvador de todas as pessoas, em nome do Espírito Santo, Senhor que nos dá a vida. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro, por isso te tememos, te amamos e te invocamos. Amém. A leitura será do livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 ao capítulo 2 até o versículo 4. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz do dia e as trevas, noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã no segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom.
E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, no terceiro dia. Disse Deus também: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, no 4º dia. Continuando no versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se achem na superfície de toda a terra, e a todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Leitura do Santo Evangelho, Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20, onde assim está escrito: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo:
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos e irmãs em Cristo, hoje celebra-se o Domingo da Santíssima Trindade. Usamos também o termo Deus Triuno, 3 em 1, ou Trindade, 3 na unidade. 3 pessoas masculinas numa única essência divina. Não é possível dividir a essência divina, por isso dizemos 3 pessoas distintas no único Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Contudo, não são 3 deuses. As 3 pessoas são um único Deus, iguais em glória e majestade eterna. No relato divino de Gênesis capítulo 1, vemos as 3 pessoas da Santíssima Trindade presentes quando Deus Pai cria os céus e a terra. Toda a Escritura Sagrada revela
a este Deus triuno como verdadeiro e único Deus. No texto do Evangelho, Mateus 28, o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, ordena batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há quem não acredite na existência de Deus. Mas também não há como negar que no ser humano ainda exista um pequeno resquício da imagem divina, segundo a qual fomos criados, e que ainda impulsiona o ser humano para coisas boas, embora não tenha força para converter a pessoa à fé cristã. É, pois, preciso a ação do Espírito Santo para tal. Há quem não crê que todas as coisas foram criadas por Deus. Contudo, há coisas impossíveis de se explicar sem a aceitação de um ato criador inicial. Como cristãos, reconhecemos verdade o que diz o Salmo 8, texto para este domingo também. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O certo é, ou você fica extasiado e agradecido a Deus diante da grandeza e das maravilhas do universo, como obra divina, ou você simplesmente aceita como sendo a mãe natureza e suas manifestações normais, o que você vê. E fica nisso. Deus é eterno. Assim como a doutrina da Santíssima Trindade é um mistério, vai além da compreensão humana, também os atributos de Deus não podem ser entendidos racionalmente. Deus não tem começo, nem fim. Sempre existiu. A Escritura diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Nós fomos criados para existir para sempre, criados por Deus. Querendo ou não, não deixamos de existir. A morte não nos elimina. O corpo morre, mas não a alma. O corpo será ressuscitado na segunda vinda de Jesus Cristo a este mundo no fim dos tempos. E este corpo, refeito, será unido novamente com a alma. Deus é todo-poderoso. Difícil para nós, seres humanos, compreender que nada limita a Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele nunca enfraquece, não se cansa. A sua palavra tem poder. Conforme Gênesis capítulo 1, ele disse na criação, haja luz, e houve luz. Com uma palavra ele pode fazer chegar bênçãos dele na nossa vida. E podemos confiar na palavra dele. Ele sempre a cumpre. Assim como ele é santo, é santa a sua palavra. Ele não lida com mentiras, enganos, sofismas, etc. Entretanto, quando aceitamos, cremos e confiamos que sua palavra é a verdade, somente quando o Espírito Santo consegue convencer-nos disto, depois de gerar em nós a fé cristã. Deus é Senhor. Conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Moisés lembrou ao povo de Deus dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há três senhores na Santíssima Trindade. As três pessoas são o único Senhor. Nada há acima, abaixo, antes, depois ou além de Deus. Tudo lhe está sujeito.
E todos os cristãos se sujeitam a Ele para que eles possam governar o coração e possam viver para a honra e glória do seu nome, assim como Deus fez desde o início. Os que rejeitam, desprezam ou desqualificam Deus e sua palavra nesta vida serão humilhados, colocados sob os seus pés e condenados na segunda vinda de Cristo para julgamento das nações. Deus Filho foi gerado por Deus Pai na eternidade. É mistério para nós. E Deus Filho torna-se também humano nascendo da Virgem Maria, uma vez que Deus o gerou nela. É Deus e homem ao mesmo tempo, uma só pessoa. No ser humano, o corpo e a alma racional constituem uma só pessoa. O corpo não é a prisão da alma. No Filho de Deus, a natureza divina e a natureza humana dele constituem uma só pessoa, Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele intercede e advoga por nós junto ao Pai. E como Deus e homem, virá no juízo final. Justamente Deus amou ao mundo, enviando o seu Filho Santo, nascido de mulher, para oferecer a sua vida santa em lugar de toda a humanidade pecadora. Não há como obter perdão de Deus pelos nossos pecados, a não ser crendo e confiando em Jesus Cristo como Salvador nosso. Boas obras, vida correta, não nos dão perdão, nem vida eterna. Por Jesus, e crendo em Jesus, Deus nos aceita como justos e nos garante a sua paz, o perdão de pecados, livramento da condenação eterna e nos tira do domínio espiritual do diabo. Deus Espírito Santo procede de Deus Pai e de Deus Filho. Ele não foi gerado na eternidade como o Filho. Jesus, em certo momento, disse que ele enviaria o seu Espírito à sua igreja. Jesus o chama de o Consolador. Ele santifica a nossa vida. É uma pessoa, assim como o Filho é uma pessoa e o Pai é uma pessoa. Estava presente na criação dos céus e da terra. Veio abundantemente no Pentecostes sobre os apóstolos e sobre a igreja. Celebramos isso domingo passado. Ele gera em nós a fé cristã no momento do batismo. Ele nos leva a crer em Jesus como Salvador. E pela palavra de Deus que Ele inspirou, mantém em nós a vida cristã. Ele nos enche de dons, habilidades, talentos. Ele nos presenteia a vida eterna. O amor é o seu fruto em nós. Ele é Deus e roga por nós junto a Deus. Irmãos e irmãs, poucas palavras disse aqui para enfatizar. Deixe Deus ser Deus. Aceita o que Ele revela sobre si mesmo. Quem somos nós diante dEle? No entanto, diz o Salmo 8 que, inicialmente, Deus nos fez por um pouco menores do que Ele, e de glória e de honra nos coroou. Deus não pode ser explicado nem compreendido.
O que Ele quer é que creiamos que Ele existe e que confiemos nele e na sua palavra. Ele quer o nosso bem. Ele nos quer ver felizes. Por fé em Jesus, Ele nos faz ser seus herdeiros de bênçãos já nesta vida, mas sobretudo, incomparavelmente melhor na eternidade. O nosso olhar, muitas vezes, para num problema, numa tristeza ou num vírus. Porém, Deus vê além e vai além. Ainda se algo ceifar a nossa vida, Ele nos garante ressurreição e vida eterna. Mas com Ele, nunca estamos abandonados. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todas as partes, Ele também conhece o nosso futuro. Ele sempre está presente na vida daqueles que o amam. Então, num tempo em que o mundo caminha ao caos e as pessoas buscam conselheiros humanos a seu bel prazer, e muitos se perdem em idolatrias e deuses falsos e inexistentes, é sábio e sempre oportuno buscar a Deus e rogar-lhe, como os discípulos rogaram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E creia, Deus nunca nos deixa sem resposta. Encerro com as palavras da nossa liturgia: glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Santo, 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 Senhor dos exércitos, céus e terra estão cheios de tua glória. Ó Santíssima Trindade, te damos graças pela criação, preservação e governo de céus e terra, anjos e seres humanos, animais e plantas, e tudo o que criaste. Te louvamos por teres te revelado em tua santa palavra como um só eterno e verdadeiro Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em majestade, poder e glória. A tua grandeza é vista no mundo inteiro. A tua obra criadora se mostra também no infinito do universo, onde a imensidão e o brilho das estrelas e da lua nos fazem perguntar: quem é um simples ser humano para que penses nele? Ó Pai eterno, instituíste teu Filho Jesus como Salvador do mundo. Ó Senhor Jesus, cumpriste de forma perfeita o plano da salvação do pecador, assumindo a nossa culpa. Ó Santo Espírito, no Pentecostes estabeleceste a única Igreja de Cristo. Te agradecemos, ó Trindade Santa, porque anuncias o Santo Evangelho e nos ofereces os santos sacramentos, batismo e santa ceia, para nosso consolo, esperança e perdão. Ó Deus Espírito Santo, que és o enviado do Pai e do Filho aos nossos corações, renova-nos no amor de Deus, ilumina-nos constantemente e mantém acesa em nós a chama da fé salvadora. Guia-nos sempre em tua verdade e conserva-nos firmes em meio a todas as tentações e provações do mundo. Não permita que a nossa esperança da vida eterna seja abalada pela força do inimigo maligno. Trindade Santa, que possamos um dia partir deste mundo em paz, contigo, para estarmos em companhia dos teus santos anjos, e assim contemplar-te face a face para sempre. Oramos em nome de teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, que assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.